Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada. Hoje o nosso mergulho é na unidade 4 de Macroeconomia 1, pensando especialmente no pessoal da UNB. Isso aí. A ideia é fazer uma síntese dos pontos principais de política econômica, né? Olhando o material que já foi visto, Mankiw, Blanchard, os textos complementares, tudo para ajudar na revisão para a prova. Exatamente, consolidar o conhecimento. Então, o nosso roteiro é mais ou menos assim. Começamos pelo básico, sabe? Metas, instrumentos da política econômica. Depois, a gente entra naquele debate quente, regras ou flexibilidade na condução da política. O famoso regras versus discrição. Isso. Daí, a gente olha as políticas monetária e fiscal mais de perto, como elas funcionam, os efeitos. E, claro, tem a questão do longo prazo, né? Dívida pública, essas coisas. O fundamental, a restrição orçamentária. E para fechar, a gente tenta conectar tudo com a nossa realidade aqui no Brasil, falando de regras fiscais, credibilidade. Que tal? Vamos organizar essas ideias. Vamos lá, ótimo roteiro. Então, para começar do começo, qual o propósito geral da política econômica? Guiar a economia? É, basicamente isso. Influenciar a trajetória da economia para alcançar certos objetivos, né? A gente fala em metas como estabilidade de preços, ou seja, controlar a inflação, Certo. buscar o pleno emprego, estimular o crescimento econômico de forma sustentável e também manter um certo equilíbrio nas contas externas. Essas são as grandes metas. E para alcançar essas metas, quem toma as decisões, o governo, o Banco Central, usa o quê? As ferramentas. Exato. Essas são as ferramentas, os instrumentos, as alavancas que eles podem puxar. E quais seriam as principais alavancas? Bom, a gente pode dividir em duas grandes caixas, né? A política fiscal, que é onde o governo mexe nos seus gastos, o G, e na tributação, o T. Ok, G e T. E a outra caixa é a política monetária. Aí é o Banco Central quem comanda, ajustando principalmente a taxa básica de juros, mas também as reservas compulsórias dos bancos e fazendo operações de compra e venda de títulos públicos no mercado aberto. Entendido. Fiscal com G e T, monetária com juros, reservas e mercado aberto. Isso. E a escolha de qual instrumento usar e com que intensidade, bom, aí depende muito do diagnóstico da situação econômica e de quais metas são prioridade naquele momento. Não é uma receita de bolo, então? De jeito nenhum. E isso já nos leva a uma ideia interessante que o Blanchard menciona, a finança funcional do Lerner. A visão de que a política fiscal não é só para pagar a conta, sabe? É para estabilizar a macroeconomia mesmo, gerenciando a demanda. Ah, interessante. Diferente da visão mais, digamos, ortodoxa, focada só na dívida. Exatamente. A visão tradicional das finanças públicas puras foca mais na sustentabilidade da dívida em si. A finança funcional vê o orçamento como uma ferramenta ativa de gestão macro, isso já introduz um debate importante. Que é justamente para onde a gente vai agora, esse grande debate teórico. Como a política deveria ser feita? É melhor seguir regras fixas ou deixar espaço para decisões do momento? A tal da discrição. Por que isso é tão fundamental? Olha, é fundamental porque mexe com uma coisa chamada inconsistência temporal. É um conceito assim super importante que Keidler e Prescott, Burrell e Gordon trabalharam muito e o Mendonça discute bem. Inconsistência temporal. O que seria isso exatamente? Imagina o seguinte, o governo hoje anuncia uma política ótima para o futuro. Por exemplo, não vamos aumentar impostos para incentivar o investimento. Beleza. Só que aí o futuro chega. As empresas já investiram baseadas nessa promessa. E aí pode surgir uma tentação para o governo, talvez por uma necessidade fiscal, de voltar atrás e aumentar os impostos. Aquela política que era ótima antes de ser implementada pode não ser mais a melhor ou a mais crível depois que os agentes já agiram. Surge um incentivo para quebrar a promessa, entende? Ah, entendi. Quer dizer, o que parece bom no planejamento pode não ser o que o governo quer fazer na hora H. E isso acaba com a confiança, né? Aí entra a credibilidade. Perfeitamente. A inconsistência temporal é um veneno para a credibilidade. Se os agentes, as empresas, as pessoas começam a achar que o governo ou o Banco Central não vão cumprir o que prometeram, por exemplo, a meta de inflação anunciada... Aí a promessa perde o efeito, né? Exato. Ou pior,
Pode até ter efeito contrário. Se ninguém acredita na meta de inflação, as pessoas já remarcam preços esperando uma inflação maior. E isso dificulta o trabalho do BC. A reputação é essa credibilidade construída ao longo do tempo, cumprindo as promessas. É um ativo valiosíssimo. E imagino que seja difícil de construir e fácil de perder. Muito fácil. E é por isso que muita gente defende as regras, para tentar amarrar as mãos dos políticos e burocratas, digamos assim, e evitar essa tentação da inconsistência temporal. Essa é a lógica principal por trás da defesa das regras. Seja uma regra fiscal para o gasto, seja uma meta de inflação bem definida. Os argumentos são: regras aumentam a previsibilidade, reduzem a incerteza, combatem a inconsistência temporal e, crucialmente, ajudam a ancorar as expectativas dos agentes. Faz sentido, mas e o outro lado? A discrição, a liberdade de agir, ela não tem suas vantagens. A economia vive tendo surpresa, né? Uma crise financeira, uma pandemia. Uma regra muito rígida não pode atrapalhar a resposta? Sem dúvida. Esse é o grande argumento a favor da discrição. A flexibilidade. O mundo real é complexo, cheio de choques inesperados que nenhuma regra conseguiria prever totalmente. Uma regra pode amarrar a política econômica justamente quando ela mais precisa agir rápido. É um dilema, então. Totalmente. E tem mais. O próprio Blanchard e outros autores, discutindo as regras fiscais na Europa, apontam que regras muito simples podem ser inadequadas para situações complexas. Mas regras muito complexas também não funcionam, ficam obscuras. Ninguém entende ou são fáceis de driblar. Complicado. E qual a saída? Bom, não tem uma resposta única. Por isso, alguns sugerem buscar algo como padrões, standards, em vez de regras numéricas super rígidas. Seria um meio termo, buscando guias de conduta que permitam alguma flexibilidade, mas ainda assim sinalizem um compromisso. No fim das contas, parece que o nome do jogo é encontrar um arranjo que gere confiança, que tenha credibilidade, sem engessar demais a capacidade de resposta. Exatamente. E a credibilidade é central. Tem uma definição interessante de Cook-Ehrman e Meltzer que o Mendonça cita. Credibilidade é basicamente a diferença entre o que o formulador de política realmente planeja fazer e o que o público acredita que ele vai fazer. Quanto menor essa diferença, maior a credibilidade. Ótimo. Acho que entendemos bem esse debate. Vamos então olhar para as políticas em si. Começando pela política monetária. O Banco Central, como ele opera no dia a dia? Certo. O principal instrumento hoje em dia, para a maioria dos bancos centrais, inclusive o nosso aqui no Brasil com a taxa Selic, é a taxa básica de juros. É a ferramenta número 1. E como mexer nessa taxa afeta a economia? Ao alterar a Selic, o BC influencia todo o custo de crédito na economia. Se ele sobe os juros, os empréstimos ficam mais caros, financiar um carro ou uma casa fica mais difícil, as empresas pensam 2 vezes antes de investir, isso tende a desaquecer a demanda. E se ele baixa os juros? Aí o efeito é o contrário. Crédito mais barato estimula o consumo e o investimento, ajuda a aquecer a economia. Além da taxa básica, o BC também usa as reservas compulsórias, que é o dinheiro que os bancos são obrigados a deixar parado no BC. Certo, isso limita quanto os bancos podem emprestar, né? Isso. E também as operações de mercado aberto, comprando e vendendo títulos públicos para controlar a quantidade de dinheiro circulando no sistema bancário e para ajudar a taxa de juros a ficar onde o BC quer. E o objetivo principal disso tudo geralmente é o quê? Manter a inflação sob controle? Sim, na maioria dos regimes modernos como o nosso, o objetivo primordial é o controle da inflação. Se a inflação ameaça subir muito, o BC geralmente reage como? Subindo a taxa de juros. Para dar uma freada na demanda. Exatamente. Menos gente comprando, menos pressão sobre os preços. E o contrário vale. Se a economia está muito fraca e a inflação baixa, o BC pode cortar juros para estimular a atividade. E isso tem tudo a ver com o regime de metas de inflação que o Brasil adotou lá em 1999. Certo. A ideia de anunciar uma meta para o ano que vem, por exemplo. Totalmente ligado. A ideia central do regime de metas é justamente essa. O BC anuncia uma meta clara para a inflação e se compromete publicamente a usar seus instrumentos, principalmente a taxa de juros, para levar a inflação para essa meta. Por quê? Para tentar ancorar as expectativas.
Ancorar as expectativas, quer dizer, fazer todo mundo acreditar que a inflação vai ficar naquela meta. Isso, se os empresários, os trabalhadores, os consumidores acreditam que a inflação vai ser, digamos, 3% no ano que vem, eles já tomam suas decisões de preço, de salário, de investimento, baseados nessa expectativa. Isso, por si só, já ajuda o BC a atingir a meta. É um mecanismo que se autorreforça. Aham. Ou se quebra, se a credibilidade for embora. Perfeito. Se ninguém mais acredita na meta, ela perde totalmente a função de âncora. Mas essa ferramenta da taxa de juros, ela funciona sempre? Tem limites? Tem limites importantes. Um que ficou muito famoso depois da crise de 2008 e mais recentemente com a pandemia é o chamado Zero Lower Bound, o limite inferior de zero. Ah, a taxa de juros não pode ficar negativa, né? Ou muito negativa. Exato. A taxa nominal tem um piso perto de zero. Em recessões muito, muito profundas, pode ser que mesmo levar a taxa de juros a zero não seja estímulo suficiente para reanimar a economia. Foi o que aconteceu em vários países. E aí o que os BCs fizeram? Aí eles tiveram que recorrer a políticas não convencionais. A mais famosa é o Quantitative Easing, o QE, que é basicamente o Banco Central comprando grandes volumes de títulos, não só os de curto prazo, para injetar muita liquidez na economia e tentar baixar também as taxas de juros de prazo mais longo. É uma tentativa de dar um empurrão extra quando a ferramenta tradicional já chegou no limite. Entendi. É como usar uma ferramenta diferente quando a chave de fenda não aperta mais. Boa analogia. Ok, política monetária vista. Vamos agora para outra grande caixa de ferramentas, a política fiscal. Quem manda aqui é o governo, né? Com G e T. Exatamente. Os instrumentos são os gastos públicos, G, e os tributos, T. E o governo pode usar essas alavancas também para tentar estabilizar a economia. Como assim? Se a economia está desacelerando, entrando numa recessão. Numa recessão, o governo pode adotar uma política fiscal expansionista. O que é isso? Ou ele aumenta seus gastos, G, mais investimento em infraestrutura, mais contratação, mais transferências de renda como seguro-desemprego, ou ele corta impostos, T, para deixar mais dinheiro na mão das famílias e empresas e estimular o consumo e o investimento. A ideia dá um gás na demanda agregada. Isso, e o contrário vale se a economia estiver muito aquecida com risco de a inflação disparar. Aí seria uma política contracionista? Exato. O governo pode reduzir seus gastos, G, ou aumentar os impostos, T. Isso tira dinheiro de circulação, freia a demanda e ajuda a conter a pressão inflacionária. Mas esses efeitos de mexer no G ou no T, eles são automáticos? Como eles se espalham pela economia? O material do Pires e Paula fala em vários canais de transmissão, né? Sim, é crucial entender esses canais, porque o efeito não é simples nem único. Primeiro temos os efeitos diretos. Se o governo aumenta G comprando mais bens e serviços, isso entra direto no cálculo do PIB, na demanda agregada. Direto na veia. Isso. Se ele aumenta transferências de renda, como o Bolsa Família, isso aumenta a renda disponível das famílias. Aí o efeito no consumo vai depender de quem recebe, se a pessoa tem muita necessidade de consumir, se tem acesso a crédito ou não. Entendi. Depende da propensão a consumir de quem recebe. Exatamente. E o investimento público, que também é G. Construir uma estrada, um porto. Isso pode estimular o investimento privado se melhorar a infraestrutura, se gerar demanda para outros setores. É o chamado crowding in. Mas também pode atrapalhar, né? O tal do crowding out. Pode. Se o aumento do gasto público levar a um aumento da dívida e dos juros, por exemplo, isso pode encarecer o crédito e desestimular o investimento privado. É o crowding out. Então tem esses efeitos diretos e imagino que tenham outros mais indiretos. Sim, vários. A política fiscal pode impactar as taxas de juros, seja porque o BC reage à inflação que o estímulo fiscal pode gerar, seja porque o governo precisa financiar um déficit maior e isso pressiona os juros no mercado. Certo. Pode afetar a taxa de câmbio, como a gente vê no modelo Mundell-Fleming. Pode influenciar os preços de ativos, como o Blanchard já mostrava lá nos anos 80, que a política fiscal podia afetar o preço das ações. E, claro, o próprio aumento da dívida pública tem efeito sobre a percepção de riqueza das pessoas, sobre as decisões de portfólio. Nossa, é complexo. E a força do impacto? O famoso multiplicador fiscal. Ele é sempre igual? Tipo,
cada real que o governo gasta gera sempre o mesmo impacto no PIB? Não, de jeito nenhum. Esse é um ponto central. A eficácia da política fiscal, o tamanho do multiplicador, varia enormemente. Depende de muitos fatores. Quais seriam os principais? Olha, a literatura como Pires e Paula, Iosetsky e outros mostram, aponta vários. Primeiro, o estado da economia. O multiplicador tende a ser maior em recessões profundas, quando há muitos recursos ociosos. Em períodos de boom, pode ser pequeno ou até negativo. Entendi. Funciona melhor quando a economia mais precisa. Exato. Outro fator é a postura da política monetária. Se o Banco Central acomoda o estímulo fiscal, mantendo os juros baixos, o multiplicador é maior. Se o BC reage subindo os juros, ele anula parte do efeito fiscal. A coordenação entre as políticas importa. Muito. E também o nível inicial da dívida pública. Se a dívida já é muito alta, um novo estímulo fiscal pode gerar desconfiança, aumentar o risco do país, e aí o efeito positivo pode ser pequeno. O grau de abertura da economia também influencia e, voltamos a ela, a credibilidade do governo. Um governo percebido como fiscalmente responsável terá dificuldade em gerar efeitos positivos com sua política fiscal. Credibilidade de novo. Ela aparece em todo lugar. É a chave mestra em muita coisa na macro moderna. Falando em dívida e longo prazo, isso nos leva direto para a questão da sustentabilidade, né? O governo pode se endividar para sempre? Existe uma restrição? Existe sim, é a chamada restrição orçamentária do governo. A ideia básica, sem complicar muito a matemática, é que a dívida pública não pode crescer explosivamente, mais rápido que a capacidade da economia de gerar renda indefinidamente. Ela tem que ser paga ou estabilizada em algum momento. Exato. Para estabilizar ou reduzir a relação dívida-PIB, o governo precisa, em algum momento futuro, gerar superávites primários, ou seja, arrecadar mais do que gasta antes de contar os juros da dívida. Ou então, encontrar outras formas de financiamento, o que nem sempre é possível ou desejável. E tem aquela relação importante que sempre aparece. A diferença entre a taxa de juros R e a taxa de crescimento do PIB, G. O R menos G. Por que esse é tão crucial para a dívida? Porque essa diferença, R menos G, determina a dinâmica automática da dívida, mesmo sem novos déficits. Se a taxa de juros real, R, que o governo paga na sua dívida é consistentemente maior que a taxa de crescimento da economia, G, que foi o cenário mais comum por muito tempo, Aí a dívida cresce sozinha, mesmo que o governo não gaste mais do que arrecada no primário. exatamente. Nesse caso, R menor que G, o governo precisa gerar superávites primários só para impedir que a relação dívida-PIB cresça sem parar. A dívida vira uma bola de neve que exige esforço fiscal constante para ser controlada. Existe um limite para a dívida sustentável nesse cenário, que depende da capacidade máxima do governo de gerar superávit primário. Mas a gente ouviu falar muito recentemente, principalmente em países desenvolvidos, que o R poderia ser menor que o G. O que muda nesse caso? Se R é menor que G, a matemática da dívida fica bem mais favorável. A relação dívida-PIB pode se estabilizar ou até mesmo cair, mesmo que o governo tenha pequenos déficits primários. Parece que a sustentabilidade deixa de ser um problema tão grande. Então, nesse cenário, o governo poderia gastar mais sem se preocupar tanto com a dívida. Bom, mas sempre tem um mas em economia, né? Como o Blanchard mesmo alerta, mesmo que R e G prevaleça por um tempo, primeiro, não há garantia de que isso vai durar para sempre, há muita incerteza sobre RG no futuro. Segundo, o próprio aumento da dívida pode acabar pressionando o R para cima, talvez revertendo a condição. Ou seja, mesmo com RG, não dá para relaxar totalmente na questão fiscal. Prudência continua sendo recomendada. A condição RG pode dar mais espaço fiscal, mas não é um cheque em branco. Ainda nessa discussão de dívida e financiamento, tem uma teoria famosa e um pouco polêmica. A equivalência ricardiana, do Barro. O que ela diz? É uma ideia contra-intuitiva, mas importante. De forma bem simples, a equivalência ricardiana diz que, sob certas condições, tanto faz se o governo financia um gasto extra hoje, cortando impostos e emitindo dívida, ou se ele mantém os impostos agora e não emite dívida. Como assim, tanto faz?
Não deveria fazer diferença ter mais dinheiro no bolso hoje por causa do corte de imposto? A teoria diz que não, porque agentes econômicos racionais, com visão de longo prazo e preocupados com seus descendentes, entenderiam que a dívida emitida hoje significa, inevitavelmente, impostos mais altos no futuro para pagar essa dívida. Ah, então eles não gastariam o dinheiro do corte de imposto. Exato. Eles antecipariam os impostos futuros e simplesmente poupariam o valor do corte de impostos de hoje para poder pagar lá na frente. Se isso acontecesse, o corte de impostos financiado por dívida não teria efeito nenhum sobre o consumo agregado, sobre a demanda. O efeito riqueza da dívida seria zero. Parece uma lógica muito forte. Mas isso acontece mesmo na prática? As pessoas pensam tão longe assim? É aí que entram as críticas. A maioria dos economistas acha que a equivalência não vale na sua forma pura. Por quê? Primeiro, as pessoas não vivem para sempre, horizonte finito. Quem vai pagar o imposto futuro pode ser a próxima geração, não quem recebeu o benefício hoje. Certo. Segundo, muita gente enfrenta restrições de liquidez. Elas gostariam de consumir mais hoje, mas não têm como pegar emprestado. Se o governo corta o imposto, elas vão gastar sim. Terceiro, há muita incerteza sobre quando e como os impostos futuros virão. E quarto, os impostos geralmente não são neutros, eles criam distorções na economia. Então, na prática, a política fiscal de cortar impostos com dívida costuma ter algum efeito. Sim, a visão predominante é que tem efeito, a equivalência não se sustenta plenamente. Porém, Outro mais. sim, uma visão mais nuançada, como a de Sutherland, sugere que a equivalência pode se tornar mais relevante, ou seja, os efeitos keynesianos da política fiscal podem ser menores quando o nível da dívida pública já está muito alto. Por quê? Porque aí a percepção de que os impostos terão que subir no futuro, ou mesmo o risco de uma crise fiscal, fica muito mais saliente. As pessoas podem ficar mais cautelosas e poupar uma parte maior de qualquer alívio fiscal. Isso conecta com a ideia de que os efeitos da dívida não são lineares e com o risco de dominância fiscal, onde a política monetária acaba tendo que se preocupar mais em financiar o governo do que em controlar a inflação. Entendi. A realidade é complexa e o nível da dívida importa muito. Com certeza. E como tudo isso se aplica aqui no Brasil? Como o nosso país tem lidado com esses desafios de regras, credibilidade, sustentabilidade fiscal e monetária? Olha, a experiência brasileira é um laboratório fascinante para todos esses conceitos. Pega o regime de metas de inflação, por exemplo, que a gente adotou em 1999. O texto do Mendonça faz uma análise muito boa disso. O que ele destaca? Ele mostra como, no início, a escolha foi por uma estrutura bem rígida, metas ambiciosas, bandas estreitas, sem muitas cláusulas de escape claras. Por quê? Justamente para tentar construir credibilidade o mais rápido possível depois da turbulência cambial que a gente teve. E deu certo essa estratégia de rigidez. Teve um sucesso inicial em baixar a inflação e ancorar um pouco as expectativas, sim. Mas essa rigidez também se mostrou um problema quando vieram choques fortes em 2001, 2002, crise de energia, crise na Argentina, desvalorização do câmbio, incerteza eleitoral. A meta começou a ser descumprida. Exato. A inflação estourou a meta várias vezes e a análise do Mendonça sugere que a credibilidade, medida por alguns indicadores, foi bastante abalada. A conclusão dele é que aquela estrutura inicial, muito rígida, talvez não fosse a mais adequada para a volatilidade da economia brasileira. Precisou de ajustes depois, em 2003, 2004, com metas e bandas mais realistas. É um exemplo claro daquele dilema regras versus discrição. Ou melhor, regras rígidas versus regras mais flexíveis, né? Perfeito. Mostra como uma regra que parece boa no papel pode perder credibilidade se for incompatível com a realidade e os choques que a economia enfrenta. E do lado fiscal? O Brasil também tem um longo histórico de tentar implementar regras fiscais, não tem? Tem sim, e um histórico de muitos desafios. O nosso orçamento é conhecido por ser muito rígido, engessado, com uma parcela enorme de despesas obrigatórias vinculadas. Difícil de cortar gastos, mesmo que se queira. Exatamente. E, somado a isso, tem a questão da eficiência do gasto. Vários estudos, como os citados por Vieira e outros autores, usando dados do BID, apontam que o Brasil gasta não só muito, mas muitas vezes gasta mal. Há um espaço grande para melhorar a qualidade do gasto público. E isso dificulta ainda mais o ajuste fiscal, imagino.
Se cortar o pouco que é discricionário pode afetar serviços importantes, e o gasto obrigatório é ineficiente, mas difícil de mexer. É um nó difícil de desatar. E é nesse contexto que surgem propostas como a de Spending Review, ou revisão periódica de gastos. O que seria isso? Vieira e Etal discutem bem. É uma ferramenta para tentar justamente melhorar a qualidade e a eficiência. A ideia é fazer avaliações sistemáticas dos programas e políticas públicas. Ver o que funciona, o que não funciona, o que entrega resultado, o que é só custo, para tentar identificar onde dá para cortar gasto de baixa efetividade e realocar recursos para áreas mais importantes, ou simplesmente para abrir espaço fiscal. Parece uma boa ideia. Funciona em outros lugares? Já se tentou aqui? Funciona ou pelo menos é usada em muitos países da OCDE. No Brasil, já tivemos várias tentativas de criar mecanismos de avaliação e revisão de gastos, mas a implementação é muito difícil. Por quê? Quais os obstáculos? São muitos. Dificuldade de obter dados confiáveis sobre os programas, resistência política dos setores ou grupos que se beneficiam dos gastos, a própria rigidez do orçamento que dificulta realocações, falta de capacidade técnica em alguns órgãos para fazer avaliações robustas e, às vezes, os resultados das avaliações são simplesmente ignorados por quem toma a decisão. Entendi. É um processo complexo e politicamente sensível. Muito. E o novo arcabouço fiscal, o NAF, que substituiu o teto de gastos, como ele entra nessa história? Os materiais não detalham muito, mas ele tenta lidar com esses problemas de credibilidade e flexibilidade que a gente discutiu. Olha, sem entrar nos detalhes específicos do NAF, que não estão nas fontes base, a gente pode entender a proposta dele à luz de todo esse debate. O NAF surge como uma tentativa de superar as dificuldades percebidas no regime anterior, o teto de gastos, que era visto por muitos como excessivamente rígido e que acabou sendo muito alterado, minando sua credibilidade. Então ele tenta ser mais flexível que o teto. A ideia é essa. Tenta combinar um controle do crescimento do gasto, que é a parte da credibilidade, de sinalizar uma trajetória sustentável para a dívida, com alguma flexibilidade, permitindo que o gasto cresça um pouco mais quando a receita aumenta e incluindo mecanismos para corrigir a rota se a meta de resultado primário não for cumprida. É uma busca por aquele equilíbrio de novo. Exatamente. É mais um capítulo na longa busca brasileira por um conjunto de regras fiscais e monetárias, lembrando do RMI que seja crível, que ajude a ancorar expectativas, mas que também seja funcional e sustentável no nosso contexto, que é muito volátil. A gente tenta aprender com as experiências passadas, né? Seja com a rigidez do teto, seja com os desafios das primeiras metas de inflação. E a questão da qualidade do gasto, da Spending Review, continua importante mesmo com o NAF? Fundamental. Nenhuma regra fiscal, seja ela qual for, vai funcionar bem a longo prazo se o gasto público for percebido como ineficiente ou injusto. Melhorar a qualidade do gasto é essencial para dar legitimidade e sustentabilidade a qualquer arcabouço fiscal. Perfeito. Nossa, acho que conseguimos cobrir os pontos essenciais da unidade 4. Só recapitulando rapidamente. A gente viu as metas e os instrumentos da política econômica. O debate central entre regras e discrição, com a credibilidade e as expectativas no coração da discussão. Os vários canais pelos quais as políticas monetária e fiscal afetam a economia e como a eficácia delas pode variar. As restrições de longo prazo, a importância da dinâmica da dívida, do RG e a discussão sobre equivalência ricardiana. E, finalmente, como tudo isso se conecta com os desafios e as tentativas de solução aqui no Brasil, com o regime de metas e as regras fiscais. Exato. E se tem um ponto que fica claro é como as expectativas e a credibilidade se tornaram absolutamente centrais para pensar a política econômica hoje. A forma como as políticas são desenhadas, como são comunicadas, como são percebidas pelos agentes. Isso afeta diretamente a capacidade delas de funcionarem. A teoria e a prática estão totalmente interligadas aqui. Na incerteza sobre o futuro, nos choques que sempre acontecem. Qual seria o arranjo ideal? Como equilibrar regras claras, que geram confiança, com a flexibilidade que a gente sabe que é necessária para responder a crises? A própria história recente do Brasil, com idas e vindas em regimes fiscais e monetários, não oferece lições importantes sobre essa busca difícil, mas essencial. É a pergunta de $1 milhão, né? Não tem resposta fácil.
mas é fundamental continuar pensando sobre isso. Com certeza. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a organizar as ideias para a prova. Que seja útil para a revisão final. Muito sucesso para todo mundo